Olá, pessoal. Então, estamos hoje começando com esse projeto chamado Paulão Cast e vamos, ao longo do ano, trazer pessoas aqui importantes no mercado imobiliário, pessoas importantes na vida do Paulão Corretor de Imóveis. Eu sou o Paulão, corretor da Exclusive Sul, e, no momento, estou ocupando o posto de corretor exclusivo aqui na Idealiza Cidades. E hoje, para começar, nada melhor do que para começar as nossas entrevistas, estamos aqui com o Neto Schmidt. O Neto Schmidt, para quem não sabe, é meu filho, e foi uma pessoa que me influenciou diretamente e muito nessa minha decisão da profissão que eu escolhi, no caso, corretor de imóveis. O Neto, uns dizem que é top 3, outros dizem que é top 5 em Pelotas, mas o que eu posso dizer é que ele é um corretor de imóveis extremamente bem sucedido. O Neto influencia muitas pessoas, muitos colegas de trabalho, e é um profissional do mais alto nível. Eu já gostaria que tu começar perguntando para o Neto como e por que tu decidiu ser corretor de imóveis. Fala, galera. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra, um orgulho, uma satisfação participar desse primeiro Paulão Cast. Quando recebi o convite, eu sabia que o Paulão ia levar adiante. Fiquei com um friozinho na barriga, porque sei que é uma responsabilidade grande, envolve emoção, envolve sentimento, mas eu sabia que ia acontecer e aqui estamos. Então é um prazer enorme estar compartilhando. Quero me apresentar, sou Carlos Donato Schmidt Neto, sou conhecido como Neto Schmidt, tenho 31 anos, estou no mercado de imóveis desde 2014 e vou ficar até o final da minha vida. Eu amo a profissão, amo ser corretor, amo estar com o cliente e entendo que isso é primordial, é o primeiro passo para a gente ser um bom profissional, um bom corretor de imóveis. É amar a profissão e saber que está no lugar certo. Sou formado em administração, me formei em 2014, trabalhei por um mês na área, percebia desde sempre que rotinas e burocracias em algumas coisas me incomodavam, ter o horário fixo, ter hora para chegar, hora para sair. Sempre fui uma pessoa que gostou da liberdade, mas também que gostava de mais, queria mais e sempre busquei mais. Então, surgiu um convite despretensioso para trabalhar numa imobiliária pequena. Entrei lá ajudando, fazia um pouco de tudo, ajudava um pouco em venda, ajudava um pouco em aluguéis. Essa imobiliária acabou sendo vendida e eu fui trabalhar em outra imobiliária, fui trabalhar em 2015 na Requinte Imóveis. Lá fiquei por 3 anos, aprendi muito sobre o imóvel avulso, imóvel de terceiros, que como cada um chama de um jeito, mas sobre esse tipo de imóvel. E em 2018, a convite do Gabriel e do Leonardo, fui para a Up Imóveis. E lá estou desde então, aprendendo, crescendo e procurando saber mais e aprender mais nesse mercado que a cada dia te desafia mais e te mostra inovação, e te mostra que tem que ser diferente e te pede alguma coisa a mais. É um mercado que encanta, mas que é muito desafiador. Às vezes as pessoas não fazem ideia do trabalho e do desafio que é ser corretor de imóveis e participar dessa profissão. Então foi assim que eu comecei e agradeço as palavras generosas, eu diria. Não sei se é por causa que é meu pai, provavelmente sim, mas palavras generosas, mas me considero sim um excelente profissional. Mas busco ser mais, busco aprender com cada um. Acho que tem muita gente que pode passar muita coisa para nós, procuro aprender com cada um. Costumo sempre, quando vejo excelentes ideias, excelentes iniciativas, costumo sempre compartilhar, tentar aprender com os colegas e elogiar. E essa iniciativa do Paulão é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa muito legal, muito interessante. E então, dizer que inovação, o Paulão é um cara que é mestre, e eu estou muito feliz de estar aqui participando.
E que bom que influenciei, mas eu não sei realmente em que momento foi essa influência. Eu sei que o Paulão virou e eu quero saber onde é que foi que eu te influenciei, pai. Isso que eu quero começar sabendo. Eu já fui empresário, nós tivemos uma empresa que, no decorrer dos tempos, nós tivemos uma transportadora por muito tempo, uma transportadora que foi até bem grande, e essa empresa veio a quebrar, veio a falir. Nesse meio tempo, tu fica meio sem chão, e aí o que eu vou fazer agora? A primeira oportunidade que eu tive foi ser vendedor empresarial da TIM. Vendia celulares empresariais na época, num momento bem interessante. Estava começando a telefonia móvel, e essa telefonia tinha um valor de tarifa muito alto. E eu me lembro que aí eu entro para essa área e me destaco bastante. Chego a ser supervisor comercial da empresa, WG TIM, na época, do meu amigo Everson Vende, pessoa que eu tenho grande apreço, que eu aprendi muito, que até hoje tem um relacionamento muito interessante. Passado isso, eu fui trabalhar na Mavel Ford, ser vendedor de carros, fiquei 3 meses, e em seguida fui captado pela Fiat, onde fiquei 5 ou 6 anos. Porém, assim como o Neto, eu sempre tive aquela coisa, eu jamais me adaptaria a ser funcionário público, por exemplo. Não que quem tem esse perfil, quem tem o perfil de conseguir ter horário para sair, saber sempre o que vai receber, não faz o meu estilo. Eu prefiro não saber e ter uma chance de ganhar muito mais ou não, dependendo daquele mês. Então, eu era vendedor de carros na Fiat, e neste momento o Neto começou a trabalhar, e foi uma venda, e foi outra venda, e eu vendo ele ganhando dinheiro. Eu digo, tá, mas isso aí é uma profissão legal, porque tu tem uma possibilidade de estar sempre interagindo com pessoas, tu nunca fica preso num lugar, tu pode estar visitando um cliente externo, tu pode estar atendendo um cliente na imobiliária, então tu está sempre com a oportunidade de estar se relacionando. E aí eu digo, é por aí que eu vou tentar. Procurei o Pablo, na época, o mesmo professor, o primeiro professor do Neto, que também foi acabou sendo, o Neto já tinha trocado de imobiliária, acabou sendo o meu primeiro professor, e aí eu dou esse passo importante, que é realmente decidir ser corretor de imóveis. E eu já entrei decidido, uma coisa que é bem difícil, todo mundo me dizia, tu é louco, trocar o certo pelo duvidoso, mas eu ouvi uma frase que é muito falada no mercado imobiliário, em cursos, em todo lugar, sempre é muito falada. Profissão de corretor de imóveis é a melhor profissão do mundo, porque é a única profissão que te permite sair de casa a pé, sem nem dinheiro para o ônibus, e voltar de carro zero. E aí, nesse momento, eu realmente digo, é isso que eu quero. Eu não quero uma coisa estática. E aí, nesse momento, eu resolvo ser corretor de imóveis. Mas, Neto, dentro disso, tá, tu te tornou corretor de imóveis, eu segui o teu caminho, e eu gostaria de saber uma coisa muito legal, eu duvido que tenha algum corretor de imóveis que não saiba e não tenha passado por isso. Como foi a tua primeira venda? A primeira venda era... Alguém me disse que foi um terreno que nem documentação não tinha. Mais ou menos. Mas de ordinário não tinha documentação mesmo. Mas para as características de tal terreno, a documentação estava ok. Era fevereiro de 2014. Eu e minha esposa, na época noiva, a Helena, tínhamos uma viagem combinada com alguns amigos para o Carnaval, e eu, pelado que era na época, não tinha dinheiro para ir. E eu venho para... entra um lead, uma ligação, para um terreno de uma área rural. Na época, eu não tinha CNH, eu não tinha carro, e o cliente disse que ia junto conosco lá. Tu foi de carona com o cliente? Eu fui de carona com o cliente. Visitar um terreno rural, um terreno numa área rural. Eu não sabia onde ficava o terreno. Até hoje eu tenho muita dificuldade em imóveis rurais. Não é algo do meu grande conhecimento. Eu sempre peço auxílio, ou até às vezes procuro passar para algum colega que tenha maior domínio sobre. Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas forças, as nossas limitações.
E a gente foi visitar, a gente se perdeu, a gente passou a tarde inteira por dentro da colônia de Pelotas, mas de fato a gente conseguiu visitar os 2 terrenos que a gente tinha interesse e o cliente fechou. A venda na época era uma venda de R$39 mil, se eu não estou enganado, 39, 38, e a comissão era 1.100 que dava para mim. A comissão entrou na sexta-feira às 2 da tarde e nós íamos viajar na sexta-feira às 17 horas. E aí eu sei que o Paulão mais para frente pretendia perguntar sobre isso, mas eu vou ter que adiantar esse assunto. Eu como um homem de fé, um homem que crê em Deus e crê que Deus sabe os momentos, tenho certeza que essa venda foi acompanhada dele, porque esse pessoal, a gente criou uma ligação, por eles também frequentarem a mesma, serem da mesma religião que eu, eles também eram católicos, eles participavam de um outro movimento, eu participo do Emaús, eles participavam de um outro movimento, mas eles já tinham participado do Emaús e aí ali a gente criou o vínculo. A gente criou relação. E eu costumo dizer que Deus sabe a hora. Se a gente trabalhar, se a gente se esforçar, trabalhar e dar o nosso máximo, na hora certa Deus sempre vai resolver, se a gente vai acontecer as vendas, as coisas vão acontecer. Então eu tenho certeza que essa foi um carinho de Deus. Para quem tem fé, a gente tem que perceber os sinais dele quando ele acontece. Então, na nossa profissão, isso é muito importante. Não desistir, não abandonar, que sempre tem um caminho, trabalhando sério, de maneira correta e com afinco, sempre vai aparecer na hora correta os caminhos das vendas, né? Então é isso. Eu já tive a oportunidade, eu acabei não falando na primeira parte, passada essa parte que eu me influenciei, tive a influência de ser corretor e decidi escolher a profissão, eu tive um apoio muito grande, um incentivo que foi quase a força da Adrisa Campos, que hoje é minha gerente aqui na Idealiza, e eu nunca me esqueço, uma conversa lá no Paulo Moreira, eu disse, eu estou pensando isso, e ela disse, e tu vai ficar pensando quanto tempo? Está no momento de decidir e tem muita gente ganhando dinheiro e pela capacidade que tu tem, tu vai ganhar muito mais dinheiro e vai ser muito mais feliz nessa profissão. E aí eu entro na Idealiza, eu começo a ser corretor, a Idealiza, na época, só tinha os terrenos do Alphaville para vender. E isso eu tive mais sorte, então, né? A minha primeira venda foi, efetivamente, um terreno no Alphaville. E aquilo que eu estava falando, que a gente nunca esquece, essa primeira venda foi um terreno de R$132.500. Gerou uma comissão em torno de R$6.500 a R$7.000. Passado algum tempo, eu acabei fazendo a parceria com a Exclusive Sul, o Marcelo e o Carlos, e foi uma coisa muito interessante. O Marcelo e o Carlos trabalhavam sozinhos e não queriam saber de mais nenhum corretor. Eles queriam seguir trabalhando sozinhos. E eu entrei na Exclusive pedindo uma nota fiscal. Estava recém começando, ainda não tinha empresa, pedindo uma nota fiscal emprestada. O Carlos pela empresa dele passar a nota fiscal, descontou impostos, tudo, me deu a comissão, não me descontou mais nada, eu achei muito estranho. E eu comecei a frequentar a imobiliária. Todas as tardes eu ia lá, primeiro eu ia na segunda, na quarta e na sexta. Depois eu ia na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ia todos os dias. Depois comecei a ir pela manhã também. E chegou um dezembro, eu nunca me esqueço, foi dia 16 de dezembro. Eu chego e digo para o Carlos e o Marcelo, quero conversar com vocês. E eles dizem, o que houve, Paulão? Está precisando de alguma coisa? Eu digo, não, estou aqui informando que a partir do dia 2 de janeiro eu vou trabalhar na Exclusive Sul. Eles se olharam com uma cara de quem diz assim, mas ninguém te convidou. Mas a partir dali eu começo um caminho na Exclusive Sul. E uma história bem legal, uma parceria muito forte com eles, uma empresa onde a gente tem uma liberdade, tem honestidade, tem todas as características positivas que se precisa num lugar para se trabalhar. Mas, Neto, quando que tu entendeu efetivamente que corretor de imóveis seria a tua profissão? Quando que tu entendeu isso? Que tu chegou lá e disse, não, porque eu me lembro uma coisa, e é muito legal tu entrevistar o filho, porque tu te lembra de passagens da vida. Eu me lembro que o Neto morou um bom tempo da vida dele comigo, morávamos só eu e ele, e um dia eu não tinha dinheiro para dar para ele para alguma coisa. E o Neto chega e me diz assim, eu ainda vou trabalhar,
e vou ter dinheiro para comprar tudo que eu quiser ou tudo que eu preciso. Eu nunca me esqueço dessa passagem. E aí o neto se torna corretor, mas tu entra e tu não sabe se efetivamente é o que vai ficar. Mas em que momento tu entendeu isso que tu falou agora? Corretor de imóveis é a minha profissão. Que no início tu ainda pensou em fazer concurso, tu tinha outras ideias, mas em algum momento tu entendeu, corretor de imóveis efetivamente é a minha profissão. Que momento foi esse? Acho que a grande virada de chave demorou. Acho que demorou. Acho que no começo tinha bons resultados, tinha um bom desempenho, mas aquilo era para... Não tinha grandes responsabilidades, não tinha grandes custos, gastos. Então aquilo era a renda que gerava para usufruir. Não era uma renda que gerava para gerar mais renda. Para viver muito bem, né? Para viver. Era só vivia, mas também não adquiria grande coisa. Então, Réveillon de 2017. Réveillon de 2017, eu tô na praia com os amigos, passando o Réveillon, acho que dia 25, 26 devia ser. A minha avó me liga, que estavam me ligando de um órgão estadual, que eu tinha sido chamado num concurso que eu tinha feito em 2012. Um concurso para agente socioeducativo da FASE. Resumo da ópera é ser agente penitenciário da FEBEM. É assim que as pessoas conhecem de maneira mais crua e nua. Mas, na verdade, seria agente socioeducativo da FASE. FASE é a casa de reabilitação para menores infratores. Então, na época, eu resolvo que não ia parar minhas férias, eles queriam que eu fosse a Porto Alegre no outro dia, eu estava um pouco longe e decido que não ia participar. Eu retorno das férias e eles ligam de novo, dizem que muitas pessoas não estavam, na época, lá, não tiveram possibilidade e que eu poderia ir. Bom, eu entendi como um sinal de Deus, não, eu vou ir, acho que então é para mim ir. Muitas pessoas veem a carreira pública de maneira que é estabilidade. Eu estava com dúvidas e quis, então fui. Eu fiquei exatamente 60 dias trabalhando na FASE, tentei revezar com a corretagem, achava que poderia ser um bom caminho, e ali eu vi que não. Ali eu tive certeza que eu não era uma pessoa que gostava de ter o horário para entrar, horário para sair, de ter minha liberdade um pouco privada, que eu gostava realmente era de ter essa liberdade, de viver essa loucura que é a corretagem. Então ali eu tive certeza absoluta. Às vezes as pessoas pensam que foi longe, que foi muito rápido, que as coisas foram muito, muito cedo, e aconteceram de maneira muito fácil, né? Eu costumo falar isso para os colegas, principalmente os que trabalham comigo na imobiliária, que estão recém começando, porque eles olham diferente, eles querem saber e eles perguntam. E eu costumo contar, né, que no começo passei por muita dificuldade, lutei muito por inexperiência, muito por, às vezes, não ter os meios necessários. Mas eu lembro que quando eu precisava agenciar no começo, a minha esposa, na época, minha namorada e minha noiva, ela estudava para concurso, e eu pedia para ela ficar uma tarde livre. Ela pegava o carro dela, porque eu não tinha carro na época ainda, e a gente ia agenciar. Ela ficava dirigindo e eu ficava batendo nos imóveis para agenciar. E aí hoje a gente vê a galera, às vezes muitos começaram faz um mês e já não querem mais agenciar. Não querem mais conhecer imóveis. E aí esse é um dos primeiros e grandes ensinamentos. Paulão, pai, falou do Pablo. O Pablo é um cara que entendia muito de imóvel de terceiros, de imóvel avulso, mas ele dizia que só entende de imóvel avulso quem agencia, quem conhece imóvel. Se tu não conhece imóvel, se tu não está acostumado a entrar em imóvel, tu não vai te tornar um bom vendedor. E eu agenciei muito naquela época. Hoje não é mais meu passo predileto, mas muitas vezes quando eu vejo que as vendas, que está com um fluxo de vendas não tão grande, ou tu está com poucas negociações em fase de conclusão, eu me disponho muito a ir para a rua
fazer agenciamento e conhecer, porque tem que conhecer imóvel. Agenciar é uma parte que é importante, que te conecta com pessoas e que te dá o conhecimento que pode ser necessário, o detalhe para fechar uma venda que às vezes falta para alguns. Não, e até nessa parte de agenciamento, Neto, também o fato de tu estar agenciando, tu está fazendo um relacionamento muito forte. E essa pessoa que tu está agenciando, que ele vai vender algum imóvel, eu não tenho uma estatística assim, mas eu acredito que 70% ou 80% desses que estão vendendo é porque eles vão comprar alguma coisa. E tu pode ser, além de vender o dele, tu pode estar vendendo... se não for comprar exatamente no mesmo momento, ele vai comprar em 6 meses, em 12 meses. E se tu tiver feito com ele um vínculo e ele tiver tido uma experiência boa contigo, ele provavelmente vai te procurar, pelo menos procurar para dizer, estou à procura. Tu também é uma das minhas opções, se tu tiver alguma coisa eu quero ver. Então, estou à procura. Então, é assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa. E é o caminho mais fácil para o corretor que está começando também, até porque se ganha. Quando alguém vende o agenciamento, se ganha. E, às vezes, naquele início, aquele percentual é menor que o de uma venda, mas ali a gente tem também uma possibilidade de ganho. Com certeza. E eu costumo dizer Costumo dizer não, muitas pessoas falam, mas que venda é relação, né? A venda do corretor de imóveis, ela é muito mais participativa e muito mais importante a relação e o conhecimento e o entender o cliente do que produto. A gente compartilhava ontem, eu e um colega fizemos um atendimento e ele é um pouco mais inexperiente, e aí eu saí do atendimento, não tomara que efetive como uma venda, e eu olhei para ele e perguntei, qual é o perfil deste cliente? E ele me olhou e disse, não entendi muito bem, acho que aquilo, coisas factuais. E eu disse para ele, não é isso que eu estou te perguntando. O que tu observou do cliente? Não consegui observar. Eu disse, é um cliente com perfil de dominância, é um cliente com perfil de controle, então é um cliente que ele vai ter que te dizer que ele vai comprar. Se tu ofertar, ele não vai fazer negócio. Tu vai criar uma relação com ele, ele vai estabelecer uma confiança, e no meio de uma conversa, de uma cerveja, de um café, ele vai te dizer que vai comprar. Não é tu que vai ofertar para ele. Ele disse, não tinha percebido. Eu disse, a venda hoje é muito mais isso, entendimento do perfil da pessoa, entendimento do perfil do cliente, estabelecimento de confiança e de relação, do que produto. Produto é o mais fácil. Produto a gente tem muito. A gente tem muito produto para ofertar para os clientes. A gente tem que saber qual produto ofertar. O produto é o final de todo o processo, né? E eu sempre, quando eu vendia carro, eu sempre lembro, às vezes um colega ao lado passava 1 hora atendendo um cliente. E eu ficava impressionado, e eu era sempre um dos que mais vendia na concessionária, ou o que mais vendia, ou o segundo, ou no máximo o terceiro, e eu era o que menos entendia de carro do pessoal que estava ali. Eles diziam, mas como? Eu digo, porque eu entendo, eu consigo detectar exatamente como é o perfil do cara e o que o cliente quer comprar. E eles, às vezes, ficavam 1 hora conversando com o cliente, qual é a profissão dele? Não perguntei. Pô, aí é uma coisa que não tem cabimento, né? Que é o básico. Tu tem filhos, e vender um carro, não perguntava se o cara tinha filhos, que carro eu vou vender para ele? Então, eu era um dos que mais vendia, porque eu sabia detectar isso. E, a partir disso, eu faço um gancho e já falo quando que eu também decidi, essa é a minha profissão de ser corretor. Nessa ida para a Exclusive Sul, eu ainda trabalhava com o Pablo, mas eu fazia parceria Exclusive Sul no Parque Una para fazer os plantões aqui. Chegou até um momento que eu fazia uma semana inteira de plantão. Eram 4 imobiliárias, as melhores ranqueadas, e nós tínhamos uma semana inteira de plantão, e eu não deixava... No início era com outros, e aí eu fui ficando. Aí eu fui ficando nos plantões e fazendo toda essa situação com a Exclusive, e eu decido, efetivamente, essa é a minha profissão, e assim como o Neto diz, é a profissão que eu vou trabalhar até o fim da minha vida numa venda. É um sábado à tarde, está o tempo chuvoso, entra 2 jovens, na faixa de 24, 25 anos, e o rapaz pede para ir ao banheiro. Ele vai ao banheiro, eu fico ali conversando com a esposa dele, falei umas coisas básicas sobre o Parque Una, aí eles trocam, aí vai ela no banheiro, eu fico conversando com ele,
E começo a conversar, e mostro a maquete, e explico conceitos do Parque Una, toda a situação. E eu vi quando ele franziu a testa e começa a efetivamente se interessar. E aí eles ficam 2 horas conversando sobre Parque Una. Aí entra naquilo que o Neto estava falando, sobre a gente entender de perfil do cliente. Se fosse pela aparência deles, eu ofereceria um estúdio, o menor estúdio e o mais barato. Mas eu comecei a conversar. E eu vejo que ele tem um potencial, e ele diz, não, mas eu quero esse aqui. Na época, o Plaza Major. Ele olhou e queria o apartamento mais caro que a gente tinha, de valor mais alto. E aí, na época, o Cadu era o gerente, ele estava aí à tarde. E eu digo, mas vamos falar com o nosso gerente. Passamos 2h30 negociando. E ele olhou e disse, tá, eu vou dar uma pensada. Eu digo, tá, vou dar uma pensada, mas tranquilo. Oferecemos todos os tipos de propostas que poderia. Domingo, ainda era plantão, porque eu fazia uma semana inteira. 11h30 da manhã ele me liga. Ele morava em Pedro Osório, trabalha na área de tecnologia. Domingo, 11h30 da manhã, ele me liga e diz assim, Paulo, se eu for a Pelotas agora, tu pode me atender? E eu ainda fiz uma certa onda na época. Eu tenho um cliente agora ao meio-dia, estava parado aqui, no horário que não tinha. Eu tenho um cliente agora ao meio-dia, mas a 1h eu posso te atender. Ele disse, então eu estou indo para Pelotas. Chamei a minha gerente, a Drisa, que era um revezamento de gerente no fim de semana. No sábado ainda era o Cadu, o gerente, ele atendeu. No domingo ele chegou aqui, meio-dia, trocou um pouquinho a proposta e comprou, na época, um apartamento de 590 mil, que era o produto mais caro que a gente tinha no momento no Parque Una. E ali eu digo, eu tenho potencial realmente para fazer isso, eu tenho muito potencial de entender os clientes, e é efetivamente isso que eu vou fazer. Só uma coisa que aconteceu nesse dia, que foi nesse sábado chuvoso, tinha mais 2 corretores junto comigo, e quando chegou aquele casal de jovens para pedir o banheiro, um deles me deu uma cutucada de braço e disse, vai lá. Na segunda-feira, depois de assinado o contrato, esse mesmo corretor me disse, como tu tem sorte? Eu digo, não é sorte, é competência e vontade, porque tu não quis atender. Mas, então, são histórias que a gente vai acumulando, e essas histórias de corretor, essas histórias de atendimento, perfis, de uma maneira ou de outra, ao longo do tempo a gente vai formando a nossa personalidade, personalidade profissional, e vai entendendo melhor muitas situações. E dentro disso, de entender, de aprender, e o Neto sabe, eu talvez seja um corretor que já estou na segunda faixa etária, embora eu tenha apenas 4 anos e meio na profissão, mas eu já estou numa faixa etária mais avançada. Hoje em dia tem uma gurizada, tem bastante gente entrando, tem os que entram e estão corretor e logo em seguida acabam saindo. E aí eu já faço um gancho aqui e pergunto para o Neto, que ele sempre bota, inclusive no perfil dele do Instagram, e é muito legal que eu mesmo, estando nessa segunda leva de idade de corretores, vamos dizer assim, eu estou no bloco intermediário, eu nunca me furtei, nem nunca fugi de coisas tecnológicas e tecnologia. Se pegar 2 anos atrás, eu não sabia mexer no Instagram, eu era velho de Facebook. E aí tu vai aprendendo, vai entendendo, estudando, e para isso tem que ter muita persistência. E aí eu entro nessa parte que no próprio perfil do Neto fala, que ele sempre diz, eu sou dedicado, persistente e resiliente. Eu gostaria que o Neto me falasse um pouquinho, exemplificasse um pouco, e por que essas são as palavras que acompanham a tua trajetória profissional. Vamos começar de trás para frente. Resiliente. Esse último mês, a resiliência foi algo que está batendo na minha chave. Fiz um início de ano fenomenal, janeiro, fevereiro, março, abril, fenomenal, exatamente na métrica que eu gostaria de estar, ou até um pouco acima. E o mês de maio foi muito difícil, assim. E o muito difícil não é porque eu não trabalhei, mas sim, tinha um aspecto pessoal, que eu estava me mudando, mas foi um mês que
Eu perdi vendas que não estavam no último estágio. Eu costumo dividir as vendas e os atendimentos em início, meio e fim. E eu costumo dizer para todo mundo que perder venda no fim é o que não pode acontecer. A venda, quando chega no último estágio, tu não pode perder ela, porque já foi feito muito trabalho sobre ela. E eu perdi 4 vendas no estágio final, coisa que eu não estou acostumado a perder nenhuma. Esse estágio final que tu considera é quando está com 90% do trabalho concretizado. Tu já decidiu o produto, tu já decidiu condição, falta assinar o contrato, falta uma construtora aceitar uma condição, falta uma engenharia da Caixa ser aprovada de um imóvel que tu tem algum aspecto de construção que pode ou não ser relevante para o perito que for lá observar. Então, são coisas muito perto da finalização. É a venda que tu está faltando acertar por R$10 mil para um lado ou para o outro, e esse tipo de venda eu não admito perder. Eu não admito perder esse tipo de negócio. E eu acho que... Sim, que nem tu falou do perito da Caixa, são fatores externos, mas os que dependem de ti aí é... Não, é um fator externo, mas tu pode ser pedir uma revisão, só que nesse tempo que tu está pedindo revisão, 2 clientes, um comprador e um vendedor, que estão recebendo novas informações, estão deixando de finalizar alguma oportunidade. No caso desta venda que dependia do perito, o cliente tinha uma oportunidade numa casa, o vendedor tinha uma casa que ele queria comprar, e nesse tempo que a gente estava esperando ver se daria certo, porque a gente não tinha certeza, nem eu, nem o correspondente, a correspondente bancária, se daria certo. E no final deu, só que ele perdeu o negócio da casa que ele ia comprar. Então, naquele momento não fazia mais sentido para ele vender a casa. Sim. Então, são coisas que tem engraçado. O perito avaliador teve Covid e ficou uma semana com a resposta automática no WhatsApp que não poderia responder. Não tem o que tu fazer, é um estado de saúde da pessoa. Tu vai fazer, não tem como tu falar com a pessoa, ele está de atestado. Então, foi coisas que aconteceram, mas como eu digo, Deus sabe os caminhos, então são vendas que aconteceram, coisas que chegaram muito perto de ser fechado e por detalhes, não finalizaram. Só que aí é que entra a dedicação, a resiliência. Eu trabalhei essa semana como há muito tempo eu não trabalhava, porque se as coisas estão difíceis, eu preciso trabalhar mais, me dedicar mais e ser persistente. Então, foi um mês que isso veio muito à tona. E aí ontem, eu estava vindo de atendimentos externos e uma venda que também iria cair no estágio final, por uma condição da construtora não ter aceitado, o cliente me diz, então eu vou fazer como a construtora quer. E eu não esperava. Então, eu costumo dizer que as coisas vão e voltam. A banca paga e a banca recebe. A banca paga e a banca recebe. Então, eu disse que ontem virou a chave. Ontem as coisas voltaram voltar à normalidade, à fluidez normal, que eu costumo dizer. E eu sempre digo isso. Muitas vezes eu tomo café contigo, pai, e eu costumo te dizer isso. Só para dizer, o Neto não se consegue marcar um café com ele, tu tem que marcar uma audiência, tem que agendar com no mínimo uma semana de antecedência, porque quantas horas você trabalha por dia, se é que a gente tem como medir? Não sei se teria trabalho como medir. Que eu digo assim é desde do momento que tu acorda, o momento que tu está em casa gerando, arrumando CRM. Acho que é bom para a gente falar. Acho que é bom falar sobre uma coisa que é importante para o corretor e que muitos têm dificuldade. Eu acho que se isso serve como aprendizagem. Não me fala de CRM. Não, CRM é importante, tu sabe disso. E hoje a gente está com uma nova gerente lá na UP, a Joelise, e ela é uma pessoa que entende muito de CRM. E já está dando resultado a dedicação e a persistência dela quanto a CRM. Então, o CRM é importante, sim. E muitas vezes a gente esquece. E tu sabe disso. Tu fala isso com o Marcelo, meu diretor, me olhando ali atrás. Vai falar em CRM agora, senão não é um bom momento para falar de CRM. Marcelo, tens razão, meu amigo. Marcelo também é um grande amigo. Muitas vezes a gente se liga para compartilhar ideias, para falar um pouco de mercado, para falar sobre valores, sobre ideias de mercado. É um prazer sempre conversar com ele. Aproveitar já que o Paulão falou. E falar que rotina. Eu quero falar sobre rotina. Rotina é importante, porque rotina te leva a hábitos saudáveis, mas hábitos que te levam a ser um excelente profissional.
Eu tenho uma rotina bem ajustada, uma rotina de acordar antes das 6. Alguns dias é o tempo que eu dedico ou para esporte ou para mim. Então, todos os dias eu tenho alguma atividade entre 6 e 7. Ou eu faço academia, ou eu tenho aula de pádel. Mas esse teu tempo de dedicar a esporte ou para ti, isso também já é trabalho, né? Porque Com certeza. Se a gente vive de relacionamento e o grande fator do corretor é o relacionamento. Corretor de imóveis que não se relaciona não é um bom corretor de imóveis. É impossível ele ser um bom corretor de imóveis. Corretor de imóveis que diz, eu não gosto de me relacionar, eu não vou nesse churrasco, eu não vou nessa janta, eu não vou nesse almoço, eu não vou ir nessa exposição, eu não vou no shopping dar uma passeada, eu não vou tomar café com alguém, ele não é um bom corretor de imóveis. Venda, corretagem, relacionamento. Vida profissional e vida pessoal se misturam para quem trabalha com vendas. E relacionamento é fundamental. Eu tô falando isso, eu lembro agora de um... Foi Minha Casa Minha Vida, acho que faz uns 3 anos, que eu vendi até em parceria com o Neto, que corretor de imóveis a gente não pode considerar os outros corretores como concorrentes. Porque a qualquer momento tu pode precisar fazer uma parceria ou ter alguma situação que tu acaba precisando do outro, são trocas de experiências ou qualquer tipo de troca. Eu me lembro de uma venda que a gente fez para a filha do meu contador, verdade. Na época, que foi relacionamento porque era contador, mas eu encontro ele na fila do supermercado e ele diz, tu vende tal produto? Eu digo, eu vendo. Eu não vendo, mas o meu filho, na época, acho que estava na Requinte ainda, o meu filho está numa imobiliária que vende e vamos fazer uma parceria. Então, é relacionamento e é em todo lugar, e é em todo momento. Não é aquela coisa que tu vai chegar e vai dizer sua corretora. Aí entra naquele negócio de esperar as pessoas, mas as pessoas sabem o que tu está fazendo. Mostra conhecimento, mostra seriedade, mostra comprometimento e mostra que entende, as pessoas vão vir falar contigo sobre imóveis. Tu não precisa chegar no churrasco, não precisa chegar na tua turma e, quando é que vamos comprar? As pessoas vão te perguntar e vão dizer, eu quero vender, eu quero comprar. Vai acontecer de maneira natural, mas acontece de maneira natural para quem é um bom profissional, um profissional que sabe se colocar no mercado e sabe se colocar com as pessoas. Não pode ser algo forçado, tem que ser algo que parte, que vem e que surge. E isso depois começa a acontecer de maneira muito natural. E aí tu perguntava, né, quanto tempo eu trabalho por dia? Não sei exatamente todos os dias, mas essa semana, com certeza, eu trabalhei todos os dias, no mínimo 12 horas. 1 hora não no almoço, que eu tornei o hábito de deixar essa hora do almoço um pouco livre, até para reiniciar a mente e para conseguir racionalmente pensar as coisas de maneira reorganizada. A gente tem que saber conciliar emoção e razão, e esses momentos de pausa são bons muitas vezes para a gente recobrar a razão de coisas que aconteceram durante a manhã. A minha manhã é muito intensa sempre, para não se deixar levar pela emoção. Venda é emoção e é razão, e cada vez mais ela se torna razão. Hoje em dia a venda por emoção está acontecendo menos. Tem muita informação, tem muito produto, tem muito profissional no mercado, e isso tu tem que entender da pessoa e racionalmente pensar por que a pessoa quer fazer o negócio, por que a pessoa precisa fazer o negócio. Então, a gente tem que recobrar a razão. Então, é isso. Essa semana eu trabalhei muito, muito mesmo. Até às 20 horas, com certeza, todos os dias. Todos os dias. Qualidade e quantidade, né? Que a gente deve fazer de trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou preletor da Seitonoye do Brasil, eu sigo um caminho religioso bem forte. E eu sei que muitas vezes, quando tu te afasta um pouquinho de Deus, as coisas pioram ou melhoram. E muitas vezes por situações internas, tu te afasta, tu te volta. São coisas complexas que até a minha psicóloga tenta ajudar muito nisso, e a gente tem, e eu vejo que grande parte dos corretores hoje, felizmente, tem horários com psicólogo para tentar nos conduzir ou reconduzir aquele caminho. Neto, eu vejo tu num caminho religioso muito forte. Tu é dirigente do Emaús,
Tem gente que diz que o Emaús salvou o Neto, que era aquele guri louco, que ganhava muito bem, mas que festeava muito. Nesse caminho de Emaús vem a Helena, minha nora, junto. Então, outros dizem que o Emaús coloca pessoas no caminho, coloca nos trilhos, e eu vejo dentre os teus amigos, assim, eu me lembro daquelas primeiras reuniões e o que eram teus amigos e o que eles são hoje. O sucesso profissional, o sucesso enquanto família, grande parte já com filhos, e eu quero que tu me diga um pouquinho o quanto esse caminho religioso interferiu na tua vida e como ele interfere diariamente, e mais ainda, como é que tu consegue aliar trabalho, religião e família? A fé salvou minha vida. Cristo salvou minha vida através do Emaús. Emaús, mas a gente parte de Cristo. Sim, a religião é muito importante. A religião nos recobra, a religião, no meu caso, me recobra a seriedade, a sanidade e as minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Muitas vezes a gente, por estar crescendo rápido, a gente esquece de algumas bases, de alguma solidez, de algumas coisas que são importantes. A gente pode se deslumbrar, a gente pode esquecer muitas coisas que aconteceram na nossa vida. E junto com uma religião também quero dizer que a terapia. Hoje eu faço terapia faz desde 2019, então são 3 anos aí recorrentemente. Lucas Perobon, excelente profissional, indico a todos. Sala aqui no Plex, sala 409, quem quiser procurar. Fazer um merchan para ele, que ele é, além de meu terapeuta, um grande amigo. Então, acho que esse conhecimento, para conhecer pessoas, a gente tem que se conhecer. E a religião e a terapia entram nesse caminho de fazer a gente se conhecer, a gente fazer a gente saber por que a gente reage dessa maneira, por que a gente tem sentimentos de tal forma. E isso é muito importante no nosso mercado. A Helena sempre diz que não teria emocional para ter a profissão que a gente tem. Daqui a pouco tu está com uma venda, com um contrato assinado, pensando já na comissão, e o cliente tem 7 dias para desistir, ele desiste no outro dia. Então, a montanha-russa de emoções é muito forte. E tu só consegue evoluir profissionalmente quando tu tem, primeiro, algo mais a crer, e segundo, um conhecimento teu próprio, para saber que tu tem que controlar teus sentimentos, controlar controlar teus sentimentos, controlar tuas emoções, entender que tu vai ter que recomeçar, vai ter que buscar novamente uma venda, e isso é importante. E tu falava um pouco antes, pai, no bloco, sobre qualidade e quantidade. Acho que a gente tem que entender uma situação. Venda é constância. Venda também é constância. Tu tem que ter diversos negócios andando, não só os negócios no estágio final, como eu falei, mas tu tem que sempre ter vários negócios em todos os estágios acontecendo. A gente não pode, porque está com 2 negócios para fechar, desistir de atender os clientes que estão recém começando, de pegar aquela lista de clientes frios que tu tem que tentar transformar alguém quente, de receber o lead e ir naquela visita daqui a pouco que tu acha que é furada, mas que tu tem que ir. Então é isso, venda é quantidade também. Tu vai ter que plantar muito para depois disso colher. Tu vai plantar 10 árvores, uma vai brotar. Então a gente tem que ter essa constância, sempre com negócios. É exigente, porque constância te exige também muito trabalho. Para ter constância, tu não pode ficar um final de semana sem trabalhar, sem pelo menos olhar teu CRM, olhar teus clientes, ver se alguém precisa de alguma coisa, se mandar uma mensagem. Tu não pode esquecer totalmente para ter constância. Então, isso é uma outra coisa importante que eu aprendi, que eu estou traçando isso muito como um objetivo sério, com seriedade, para o meu lado profissional. E sim, o lado vida pessoal e vida profissional, elas caminham muito juntas. Nosso celular, às vezes tu vai estar no momento teu de lazer e tem uma ligação importante que tu tem que fazer ou que tu tem que atender. Então, o corretor de imóveis, a vida se mistura muito.
tu tem que estar com as pessoas próximas a ti, que tu tem que explicar para elas, fazer que elas entendam um pouco de como é que é a tua profissão. Se tu não explicar para tua esposa, para teu pai, para tua mãe, para teus familiares, para teus filhos, para teus amigos, que a tua profissão é exigente, que muitas vezes tu vai estar no momento de lazer, tu vai ter que sair para fazer algo profissional porque é importante para aquele momento, tu não vai conseguir aliar tudo. Tua esposa vai ficar brava, teus filhos vão ficar chateados, as pessoas não vão entender. Então tem que explicar o que a tua profissão exige, como é que é a tua profissão de corretor de imóveis. E sobre também isso, a gente tem que, eu acho que um outro caminho, que uma coisa que eu quero até ver como é que tu enxerga isso, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. O corretor de imóveis tem que se valorizar. O corretor de imóveis tem que se valorizar como profissional. Ele é uma parte importante para a sociedade. Tu trabalha com valores altos, com a vida de pessoas, com investimentos da vida de uma pessoa, e muitas vezes nós mesmos não nos valorizamos. Primeiro, a gente não nos valoriza baixando uma comissão para ganhar uma concorrência, e isso eu não admito. Eu não baixo comissão para fazer venda, e eu vejo às vezes corretores diminuindo mais do que a metade da comissão para fazer uma venda porque vai perder para o outro. Eu não faço essa venda, e a gente tem como política NUP não fazer essa venda, e eu sei que vocês também na Exclusive Sul têm como política de não fazer essa venda, porque a gente tem que se valorizar, e a gente tem que se valorizar perante o cliente. A gente é o profissional, a gente entende do assunto. Ninguém vai para uma consulta médica e querer ensinar o médico o que tem que fazer. Ninguém vai num advogado e querer ensinar ele o que tem que fazer com as leis. Ninguém vai no arquiteto e querer dizer para ele como é que a parede vai. E por que muitas vezes os corretores deixam o cliente dizer o que ele tem que fazer e não se posicionam? A gente tem que se posicionar. A gente que é o expert, que tem expertise no assunto. Não eles. Não é o cliente. O cliente a gente tem razão, o cliente tem sentimento, tem emoção. Mas tem coisas às vezes que a gente tem que se posicionar e dizer para o cliente: meu amigo, aqui quem entende sou eu. E se o corretor de imóveis não faz isso e não domina isso, ele também não vai ser um bom corretor de imóveis. Porque o cliente sempre vai estar querendo sugar um pouco mais. O cliente tem um lado humano. As pessoas têm interesse em ganhar sempre mais vantagem. Mas o negócio bom é quando é bom para todas as partes. É bom para o vendedor, é bom para o comprador e é bom para o corretor. É bom para a construtora. Muitas vezes a gente acha que o negócio tem que ser bom só para o comprador e a gente esquece o lado da construtora. O negócio também tem que ser bom e viável para a construtora. Então eu quero que tu diga o que tu acha sobre isso tudo. O Marcelo e o Carlos, que são os diretores da Exclusive Sul, eu sempre converso muito com eles. Eles sabem o quanto eu primo que as coisas têm que ser feitas por especialista. O Marcelo, ainda um dia, a gente teve uma situação lá do emplacamento do carro, e eu disse: eu pago R$100 para o meu despachante fazer o emplacamento, porque eu não quero fazer direto. Ele fez direto, e o documento dele demorou 1 mês para chegar, e ele queria viajar, foi uma baita confusão. E aí eu disse para ele: as coisas têm que ser feitas por especialista. E, a partir dali, eu acho que começou a mudar muito a mentalidade dele. Tudo na vida, e eu penso, não existe aquele cara que faz de tudo um pouco. Efetivamente não existe. E o corretor de imóveis ele é preparado para ver a documentação, para ver negativas, para ver diversas situações. Eu acho que há uns 15 dias atrás, uma pessoa que fez uma venda direta de um imóvel, ele para o cliente, metido a entendido, me procurou e disse: e agora o que eu faço? Eu digo: agora te vira, meu amigo. Tu não quis vender direto, tu não disse. E as pessoas têm uma ilusão. E, por isso, muitas vezes eles tiram essa situação do corretor ser um especialista. As pessoas têm uma ilusão que a gente ganha muito. Mas, na verdade, eles consideram: foi lá, vendeu o meu imóvel, ganhou os 6% da comissão. Só que eles não entendem quantas pessoas tu interagiu, quanto tu trabalhou. E tu, que é um corretor de altíssimo padrão, sabe, agora estava me dizendo, passou praticamente 1 mês sem vender. Eles não sabem o quanto trabalhou para chegar naquela venda ou naquele final. E as pessoas olham uma venda isolada e dizem: mas eu vou ser corretor de imóveis. Então, eu concordo muito contigo, eu acho que a gente está na época de especialista, e, inclusive, eu tenho falado isso muito com o Marcelo também, tu tenta aliar o horário que o cliente quer com o teu, mas não é a hora que ele quer e por que ele quer. Então, às 2 horas eu não posso, às 3, ou às 4, ou no outro dia. Hoje eu não posso. Ontem eu estava num evento que a Idealiza está promovendo lá no Campeonato de Tênis do Parque Una.
do Parque Una, lá no Parque Tênis, é parque. E ligou um cliente e disse, Alô, eu quero Fernando. falar contigo amanhã. Eu digo, amanhã eu não posso. Amanhã eu tenho 2 compromissos. Que dia tu pode almoçar comigo? Segunda-feira tu pode? Ele disse, não posso. Eu digo, então eu tenho terça ao meio-dia, tu vem almoçar comigo? Vem, tá. Ficou tudo acertado, ele vai vir terça-feira. Mas não é sempre o que o cliente quer. Tu tem que ter os 2 pesos. Pô, se o cara é médico e ele tem os horários deles, nós também somos profissionais, corretores de imóveis e também temos o nosso horário. Então isso tem que ser muito bem, dividido. Eu costumo falar, pai, que quando tu cria a relação tu tem que criar mutuamente. Não pode só o cliente saber da tua vida. Quer dizer, não pode só tu saber da vida do cliente. O cliente tem que saber da tua vida também. Então, muitas vezes, tu está conversando com um cliente e eu pego e digo pro cliente, olha só, agora não vai dar porque eu estou saindo para jantar com a minha esposa, porque eu tenho tal situação. E o cliente, pela relação, ele já entende. Ele diz, foi mal, amanhã então tu me avisa. Ou só diz assim, não dá, tenho terapia. Eu costumo falar exatamente o que está acontecendo na minha vida pro cliente, porque as pessoas têm interesse em saber sobre ti. As pessoas gostam de pessoas. Então, quando a gente cria essas relações, quando a gente cria esse estabelecimento de confiança, muitas vezes na primeira visita eu também compartilho coisas minhas, pessoais, para o cliente entender também. Ele gosta de saber. Ele gosta de saber quem é a pessoa que está interagindo com ele. Ele tem que criar afinidade, Ele né? tem que criar afinidade. Então, tu vai falar sobre assuntos, claro, o cliente tem que falar mais, o cliente tem total... tu tem que ouvir, o corretor tem que ser muito mais ouvinte do que falante, mas o cliente... tem que entender bem de ti. E aí, quando tu cria esse vínculo, quando tu gera essa afinidade, quando as relações estão estabelecidas de maneira harmônica, o cliente vai entender quando tu dizer para ele, cara, não dá. Será que pode ser mais tarde? Porque eu tenho uma situação profissional, uma situação pessoal. Eu costumo dizer exatamente a situação que vai acontecer. Tenho médico, tenho terapia. Pode ser. O cliente gosta de saber isso, entendeu? O cliente gosta de entender. Então, a gente tem que aprender a ser humano com o cliente, porque acima da cifra e da venda são pessoas nas suas relações. Então a gente tem que ter todo o cuidado e ser muito simples nisso. Não tem por que tu inventar alguma coisa. Tem que ser simples, tem que ser direto, tem que ser simples e humano com esses clientes. Mas a gente está falando de relações são humanas, não são relações... Também são virtuais, mas a relação que a gente está falando de criar vínculo, criar afinidade, é uma relação humana, é de pessoa para pessoa. E talvez isso seja uma coisa que mais está nos faltando hoje em dia. Eu me lembro, há 3 anos atrás, eu ouvi uma palestra do Ricardo Costa, um dos diretores da Idealiza, e ele disse a internet, a relação virtual vai até um momento, e depois a relação humana começa a ser valorizada de novo. E ele dizia, essa relação nunca ninguém vai tirar. E tu vai e realmente volta. Cria uma rede social nova, cria uma situação nova, mas acaba sempre no humano. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem que se relacionar, tem que se humanizar e tem que criar essa afinidade. A partir do momento que a gente consegue criar essa afinidade com o cliente, é que as coisas afloram mais. O Gabriel, teu diretor... acho que faz um mês que conversava comigo ali, eu gosto muito dele, é uma pessoa extremamente competente, um cara muito legal, acho assim, não conheço profundamente, mas é um gestor, o que ele demonstra de ser um grande gestor, e ele dizia ali para mim, Paulão, o Neto uma coisa puxou a ti, vocês têm muito parecido, vocês conhecem o cliente na terça-feira, no sábado vocês estão na casa dele comendo churrasco, é essa coisa que talvez seja de família, essa capacidade que a gente tem de criar relação e se inserir na vida do cliente. E essa relação, isso é uma coisa imutável. Aí é que tanto torna legal o trabalho, como faz tu ter resultados melhores ou resultados, vamos dizer que resultados mais concretos, porque o cliente que tu cria afinidade, esse aí, ele eternamente é o cliente mais fiel. A relação te leva a estabelecer uma coisa que é muito importante no nosso mercado. Tu não pensar os negócios só a curto prazo. Negócios imobiliários são curto, médio e longo prazo. No momento que tu estabelece de que tu entrou o cliente, tu quer fazer a venda para ele, tu pode dar sorte de fazer a venda, mas se tu fizer a venda empurrando ou algo que não é para ele, tu vai fazer uma venda só.
uma venda. Enquanto esse cliente pode fazer... As pessoas no Brasil, as pessoas têm um hábito de consumo sobre imóveis, de trocar, de comprar, adquirir no Brasil, em torno de 5 imóveis, das pessoas que comprantes, tá? Em torno de 5 imóveis na vida. Dentro do percentual que compra imóveis. Tem um grande percentual que nunca comprou imóveis ou que tem um certo receio. Esses são números estatísticos. Fazer uma relação. Mas dentre as pessoas que compram, o hábito delas é comprar 5 imóveis durante a vida. Coisa legal é quando chega algum corretor mais experiente, que está há muito tempo no mercado, e o cara te diz assim, tu vai oferecer alguma coisa, ele diz, o meu corretor é o fulano e eu compro dele há muito tempo. Então tu entende assim, aquele cara criou uma relação absurda com esse cliente. E é difícil barrar isso. E ele está vendendo durante toda a vida para esse mesmo cliente, porque ele estabeleceu uma relação de confiança, uma relação séria. E provavelmente essa pessoa está ficando mais velha, muitas vezes os filhos estão comprando com esse corretor e os netos vão comprar com esse corretor. E a gente está num momento que é muito difícil fidelizar, então quando tu consegue fidelizar... Então a gente tem que estabelecer que a corretagem é curto, médio e longo prazo. Tem que fazer negócios? Sim. Mas o negócio não pode ser feito de qualquer maneira, de forma abrupta, criando um trauma. O Gabriel fala muito isso. O Gabriel fala, não criem traumas, criem boa experiência. Isso é uma palavra de ordem de todos os ramos. Criar boas experiências. E na corretagem imobiliária, isso é fundamental. E eu vejo aquele início, que tu deve ter passado por isso também, quando a gente começa a carreira de corretor, que tu atende o cliente, tu já está enxergando a comissão, tu tem que esquecer. Um momento eu aprendi aquilo. Esquece a comissão, esquece que tem comissão. Faz o teu trabalho que um dia ele vai surtir efeito. A gente está quase encerrando, mas como tu já está falando que curto, médio e longo prazo, que se define os diversos tipos de venda, eu quero que tu me diga em poucas palavras, aonde que o Neto vai estar daqui a 5 anos? Muita gente não faz isso, eu tenho certeza que tu faz. Vamos lá. 5 anos. O que eu imagino como 5 anos, né, na verdade? Eu sou, na imobiliária na qual estou, sou campeão de vendas há 2 anos. Pretendo seguir sendo campeão de vendas, apesar de que tem uma galera vindo muito bem, muito forte. A base está vindo forte, né? Eu vi, bem forte, tá? Tô cutucando. Então eu fico feliz também por eles, pelos colegas que estão vindo bem, mas é desafiante, porque isso também te move. Mas imagino um profissional cada vez melhor, com um VGV de 75% acima do VGV que eu tive no ano passado. Eu tenho uma métrica de crescimento. Tu quer crescer 75% em cima do ano passado? Em cima do ano passado, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Se eu crescer 15% ao ano, exatamente perfeito, isso, perfeito. Entendeu? Na verdade. Na verdade, seria 75%. 5 vezes 15, 75. Então, exatamente isso. 15% ao ano. Tá? É um crescimento linear e rentável. A nossa profissão tem uma vantagem, que a inflação cresce, o valor dos imóveis cresce, nossa renda cresce junto. Então, a regra de mercado básica, a nossa economia se regula. Nossa economia, como a gente recebe percentual sobre a venda, a nossa remuneração se regula. Então, tem essa meta de crescimento. Aliado a isso, tem um outro projeto pessoal que é ser empresário numa outra área também, ter um meu negócio. Tenho conversado muito isso com a minha esposa. Então, acredito que eu tenho muito a acrescentar também em outro ramo. Então, a gente tem essa ideia também de abrir um pouco mais o leque. Mas exatamente isso. Mas a principal sempre vai ser a corretagem. É ali que eu vou ter a minha base, ter a minha certeza e ter a minha garantia. E tu, papai? Onde tu vai estar em 5 anos? Eu, como já tinha falado anteriormente, antes da Idealiza ter a ideia de corretor especialista, e tu dizia que eu era louco quando eu falava isso, eu já dizia que vai chegar um momento que eu iria ser só corretor Parque Una, ou ter 90% do que eu faço voltado para o Parque Una. Daqui a 5 anos eu vou estar morando no Parque Una ainda. Eu tenho um projeto de expansão imobiliária, que eu já tenho um imóvel, eu pretendo ter mais 2 ou 3 para ter uma certa estabilidade, até porque eu vou estar, daqui a 5 anos, eu vou estar com 60, tu vai estar ainda bem novinho. Mas eu também tenho meu projeto de expansão imobiliária. Eu tenho um imóvel no Parque Una, que é para investimento, juntamente com o meu sogro, e tem um outro imóvel para investimento também que eu já adquiri,
Então, sim, eu penso que isso vai ser minha segunda fonte de renda, com certeza, porque eu acredito muito que imóvel é uma fonte de renda segura, estável e um excelente investimento. E é uma maneira de estabilidade, né? E eu tenho um projeto de crescimento de 50% em relação ao ano passado, nos próximos 5 anos. Eu já estou numa fase mais, vamos dizer assim, sabe aquele cara que era lateral direito? Desacelere. O cara que era lateral direito e passa a jogar no meio campo, só distribuindo a jogada, esperando mais a bola no pé. Tu ainda tá na fase de correr, vai na frente, vem, e eu já estou mais nessa fase de ficar distribuindo a jogada, ficar mais paradinho, deixar a bola correr mais. Neto, foi um prazer enorme, foi bem emocionante, às vezes até faltam as palavras, porque tu entrevistar o teu filho, tu entrevistar um cara que tu ama, às vezes é complexo, não é uma entrevista simples, que é pura razão. Vamos dizer assim, aqui está 95% emoção e 5% razão. Então eu agradeço muito, me orgulho muito do profissional que tu é, da pessoa que tu é e do filho maravilhoso que tu é. Muito obrigado, meu filho. Papai, agradecer, dizer que sim, me orgulho muito de ser teu filho, me orgulho muito de ser filho teu e da mãe, agradecer pelo aprendizado, pela vida, pelo amor e pelo carinho que sempre me deram e me trataram. Relações são altos e baixos, mas a gente tem que entender com maturidade que a relação de pai para filho, ela é uma relação contínua para a vida. É muito prazeroso dividir a profissão contigo, é muito prazeroso vir tomar um café e poder encontrar teu pai vários dias da semana e ficar conversando e partilhar. Fui muito feliz de estar aqui, agradecer muito a oportunidade. Primeiro. E que a gente siga partilhando as experiências, a vida e a vida profissional aliada junto à vida pessoal. E dizer que, papai, eu te amo e vida longa ao Paulão Cast. Muito obrigado. Então, assim, encerramos o primeiro Paulão Cast. Foi maravilhoso estar com o Neto, foi maravilhoso estar com todos vocês. O que ele vai inventar nesse Paulão Cast não está no mapa. Tem um projeto já para daqui 1 ano e meio depois do Paulão Cast. Muito obrigado, fiquem com Deus.